Saudações, eu sou Victor Daúde, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo aqui eu quero apenas deixar registrado algum esclarecimento do porquê já faz aí uns 2 meses que eu não publico nenhum vídeo. E aproveitar e também fazer um comunicado a respeito de algumas mudanças que eu estou fazendo nos meus sites. Então, quando eu comecei o canal aqui, a minha intenção, ou a minha pretensão, se você preferir, era de publicar um vídeo por semana, né? Que para o YouTube é pouco, né? Se eu não me engano, o que eu ouvi dizer é que o YouTube pede no mínimo 2 vídeos por semana para dar mais visibilidade para o seu canal, né? Mas eu não me considero um YouTuber, então eu achei que um vídeo por semana estava de bom tamanho para quem quer me acompanhar e conhecer um pouco mais a meu respeito e tal, né? Eu estava indo bem, fazendo um vídeo por semana, até que cerca de 2 meses atrás aconteceu uma coisa que foi noticiada, largamente noticiada, e que reacendeu o debate sobre liberdade de expressão e seus limites, né? Eu tinha algumas pautas na manga, por assim dizer, para fazer vídeos, mas eu achei que esse tema era interessante, pertinente, e que o meu posicionamento poderia acrescentar algo ao debate, né? Eu, então, querendo aproveitar o frescor da notícia, eu resolvi abraçar o desafio de falar sobre liberdade de expressão e limites, né? Um tema que eu sabia que não ia ser fácil, mas que eu não esperava que ele fosse ser tão difícil como foi, né? Então eu comecei a pensar a respeito do assunto, comecei a elaborar alguns roteiros, revisitei algumas leituras que eu já tinha feito, revi alguns vídeos, conversei com pessoas sobre o assunto, cheguei a mostrar versões acabadas do vídeo para algumas pessoas também, para ter um feedback. E eu regravei incontáveis vezes esse vídeo, só que eu nunca ficava satisfeito, né? Ou era alguma coisa que eu tinha esquecido de dizer, ou alguma coisa que eu me expressei mal, ou então as ideias não ficavam muito bem organizadas no vídeo, o vídeo ficava muito longo e eu queria fazer um vídeo mais curto. Enfim, nisso, né, nessas tentativas todas que se passaram todas essas semanas sem publicação nenhuma, né? E bem, essa especial dificuldade que eu tive para compor esse vídeo, ela se deve a um cuidado excessivo que eu tenho quando eu vou abordar pautas político-sociais, né? E eu tenho esse cuidado porque eu percebo que as pessoas ficam, assim, muito emocionadas quando falam desse tipo de coisa, né? E tão emocionadas, né, que elas pecam na argumentação, né? Elas acabam deixando de lado o raciocínio lógico para poder se manter num certo espectro político-ideológico, né? Inclusive defendendo ou atacando certas figuras políticas, independentemente dos fatos ou da verdade. E eu temo sempre, eu tenho esse receio de que conversas dessa natureza podem acabar desgastando relações que até então se mostravam boas, prazerosas, enfim, até importantes, né? E é por esse motivo que eu evito falar de política, inclusive evito conversar sobre política com as pessoas, né? Eu tento ser uma pessoa bastante tolerante com relação a opiniões alheias, mas eu não sei em que medida os outros conseguem ser tolerantes com a minha posição, né? Então, assim, por isso que, sabe, assim, a opinião dos outros
às vezes eu sinto que a opinião dos outros não me incomoda tanto quanto a minha opinião incomoda os outros, né? E por isso eu tenho sempre esse receio de desgastar relacionamentos, né? E daí eu evito esse tipo de assunto, mas quando eu eventualmente abordo, eu tento fazer isso de uma forma bastante moderada, bastante ponderada, né? Enfim, bastante cuidadosa, né? Eu gosto de abordar esses assuntos convidando as pessoas a refletir junto comigo, né? Eu não gosto de fazer militância, por assim dizer, né? Entendendo aqui militância como a defesa de um ideal independentemente de qualquer argumentação ou evidência em contrário, né? Enfim, o fato é que eu acabei adiando a produção desse vídeo, né? Acabei meio que mudando a estratégia que eu tinha até então, que eu estava tentando elaborar roteiros, e aí de repente eu desistia de fazer roteiros para tentar fazer de uma forma improvisada. Eu tentei várias coisas para ver se o vídeo saía. Mas aí eu abandonei essa estratégia e fui fazer aquilo que eu acho que eu faço melhor do que gravar, que é escrever, né? Então eu compus uma redação ali, um texto que deu 8 laudas de extensão. Lauda, para quem não sabe, é uma página padrão, geralmente uma folha A4 escrita em Times New Roman, corpo 12, né, espaçamentos de linha ali especificados, enfim. Deu 8 laudas esse texto. E aí eu pensei que com as ideias organizadas no texto, eu poderia fazer o vídeo em cima daquilo que eu escrevi, né? E aí o vídeo teria o tamanho que precisasse ter e assistiria quem quisesse, né? Só que aí me ocorreu uma outra ideia. Eu poderia publicar esse texto, né, para poder me permitir fazer um vídeo mais curto, né? Um vídeo mais, não digo superficial, mas mais resumido, por assim dizer. E daí eu referenciaria o texto para aqueles que, se estivessem interessados, poderiam ler o que eu escrevi e ter uma noção mais detalhada do meu posicionamento, né? Então, assim, eu teria uma publicação a mais de texto, eu teria um vídeo mais curto e tentaria fisgar o leitor através do vídeo. O problema disso é que eu não tinha onde publicar esse texto, né? O texto em si está meio que pronto, né? Faltam algumas revisões, mas eu não tinha onde publicar ele. Porque eu tinha até então 3 sites. Eu tinha o Seno 2, que era um site de matemática, onde, além de disponibilizar materiais para quem estuda matemática, eu também escrevia alguns artigos, só que eram artigos voltados para ensino e educação, então não fazia sentido nenhum colocar lá um texto de natureza político-social. Depois eu tinha o meu site de escritor, por assim dizer, que era o Inspire-se. E lá sim eu tinha um espaço para publicar uma maior variedade de textos e ensaios, né? Além de divulgar livros, né? Só que a marca Inspire-se, quando eu criei ela, eu imaginava uma marca leve, uma marca mais descontraída, que fosse algo realmente mais leve assim, para as pessoas consumirem, né? Algo que fosse um pouco mais otimista, motivador, né? Então, assim, eu achei inadequado colocar lá um texto mais polêmico, mais desafiador em termos de... um pouco mais provocativo, por assim dizer, né? Não gosto muito dessa palavra, porque minha intenção não é provocar, é refletir sobre as coisas. Enfim, eu achei que era inadequado colocar um texto dessa natureza, porque é um texto que pode causar divergências, né? Então, o Inspire-se não era um canal para isso. E daí eu tinha o meu site pessoal, que é o VC da UD, que é onde eu meio que me divulgava. Então era um canal assim que não tinha um espaço para textos. Ele era um site que eu usava apenas para divulgar os outros sites,
para divulgar minhas redes sociais e o meu canal aqui no YouTube. Enfim, era um site de divulgação. E aí eu comecei a pensar a respeito de onde é que eu poderia publicar esse texto, né? Passou pela minha cabeça até criar uma outra marca, né, que seria mais voltada a essas discussões político-sociais. Mas a ideia de ter que administrar uma marca a mais me desagradava. E aí que eu tive a ideia justamente contrária a essa, que era me livrar do excesso de marcas, né, que eu estava com 3, né, que era o Seno 2, o Inspire-se e o VC Daúde. E aí eu imaginei que eu poderia criar um espaço no meu site pessoal, VC Daúde, para publicar textos. Mas para não ficar nele apenas textos de natureza político-social, né, que eu não queria a minha imagem associada a esse tema exclusivamente, eu pensei que eu poderia publicar textos diversos sobre várias coisas, porque ali, afinal, é o meu canal de divulgação pessoal e eu me divulgo por inteiro lá, por assim dizer, né? E aí me ocorreu de eu migrar os artigos que eu tinha no Inspire-se para o VC Daúde. Inclusive, alguns artigos que eu tinha no Seno 2 também poderiam ir para lá, né? E aí me bateu essa ideia de unificar as coisas. Então, eu vou encerrar o site do Seno 2 e do Inspire-se, né? O endereço continua funcionando, mas se você entrar neles, você vai encontrar lá uma orientação para acessar o meu outro site. E aí eu vou concentrar no VC Daúde, né, tudo aquilo que eu produzi em termos de texto. E, enfim, vai ficar tudo sobre essa única marca, tá? E aí, para aproveitar esse movimento, né, essa migração de materiais de um site para o outro, eu decidi que eu vou fazer uma revisão geral ali nos materiais que eu produzi, né? Então, algumas coisas que estavam no Seno 2 já coloquei, né, no VC Daúde, mas os artigos do Inspire-se e alguns artigos do Seno 2, eu vou revisá-los e vou republicar aos poucos no VC Daúde. E aí eu pensei que conforme eu vou republicando eles lá, eu também posso fazer vídeos em cima dos respectivos temas, né? E aí ficam, né, uma produção paralela de textos e vídeos, né? E aí quem quiser assistir ao vídeo assiste, se ficar interessado pode ler o texto. O texto geralmente é mais completo do que o vídeo, porque, como eu disse, eu gosto de fazer vídeos mais curtos porque eles são mais convidativos às pessoas assistirem até o final. Então eu vou fazer os vídeos para fisgar leitores, por assim dizer. Enfim, creio que era isso que eu tinha para dizer nesse vídeo aqui, né? Demorei para publicar por conta de ter abraçado um tema desafiador, por assim dizer, mas que vai sair, tá? Em algum momento eu vou postar um vídeo sobre liberdade de expressão. Embora eu tenha perdido o timing da notícia, o tema ele permanece relevante, então eventualmente teremos sim um vídeo e um texto sobre esse assunto. E também, né, tudo isso me levou para modificar meus sites, né? Vou terminar 2 marcas e vou ficar com uma marca só, que vai ser minha marca pessoal, e o site onde eu vou publicar todos os materiais que eu produzi, vou me divulgar através dele, enfim. Vai ser o meu portfólio, por assim dizer. Convido vocês a me acompanharem, né, a continuarem me acompanhando. Se você quiser deixar um comentário, né, se você quiser deixar uma sugestão também, fique à vontade para usar o campo de comentários aí. E sem mais para hoje, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço sua audiência, deixo aquele abraço e até a próxima.